Bom dia, eu vou falar a respeito hoje sobre hematospermia. Não. Vamos lá. A definição da hematospermia é a presença de sangue ou esperma, sangue no esperma ou esperma tingido por sangue. É uma condição incomum que gera preocupação dos pacientes, principalmente gera preocupação grande do paciente. Geralmente o paciente relata que pode ser câncer, pode ser uma doença mais grave. Porém, geralmente a causa é benigna. Quase nunca é um sinal de câncer em pacientes jovens. A etiologia principal dela é relacionada a pós-procedimentos, sendo mais comum a biópsia de próstata, que ocorre em até 80% dos pacientes, que dura em média de 3 a 5 semanas. A radioterapia também para câncer de próstata podendo ocorrer até 25% em radiação externa e 17% em bracterapia. E também está associado a alguns casos de vasectomia. Temos também a presença de hematospermia em situações esporádicas. São várias condições relatadas, mas ainda não se estabelece se são situações coincidentes, né, ou se realmente ela decorre disso. Como falei, é idiopática na maioria dos pacientes e, em relação a pacientes acima de 40 anos, deve ser investigados para tumores genitourinários, quando ocorrem. Foi verificado foi avaliado, né, que num estudo prospectivo, que a taxa de pacientes com hematospermia que foram acompanhados ao longo do tempo não tinham tumores genitourinários. A sua incidência era muito baixa. Então, quais são as principais causas, né, de hematospermia esporádica? Distúrbios benignos malignos da próstata, vesículas seminais, cordão espermático, sistema e ducto ejaculatório. Infecções urogenitais, principalmente as infecções sexualmente transmissíveis, entre elas a clamídia e a gonorreia. Esquistossomose em áreas endêmicas e câncer metastático para as vesículas seminais, principalmente câncer de pele. Presença de malformações vasculares, distúrbios hemorrágicos congênitos e induzidos por medicamentos, como a AS também. E a ejaculação diária frequente por período de várias semanas, paciente que se masturba diariamente. Foram avaliados um estudo, foram avaliados 270 casos de hematospermia, pacientes tinham de 15 a 75 anos. A hematospermia durava em média de 3,4 meses, sendo de 1 dia até 8 anos. Foi avaliado que as principais causas eram variedades nas anormalidades da próstata, vesículas seminais e ductos ejaculatórios. Viram que pacientes menores de 40 anos não tinham câncer e acima de 40 anos existia uma taxa de incidência de, acho que se não me engano, 12,5, né? Sendo que foram 8 pacientes no total, 5 pacientes eram de próstata, 2 de vesículas seminais e 1 de bexiga. Então, em relação à avaliação, quando você tem um paciente que chega no consultório com hematospermia, inicialmente não realizar uma investigação extensa, tá? Somente pacientes acima de 40 anos, 50 anos, tem que investigar realmente. Se você tem uma hematospermia inexplicável acima de 1 mês, é indicativo de fazer uma ultrassonografia transretal e de bolso frontal, né? E a anamnese sempre passa por um exame físico para avaliar se tem alguma alteração deste, né? Principalmente presença de tumores testiculares, né? Fazer uma AS urocultura para rastreio de infecção de trato urinário. Né? E aí, sempre perguntando ao paciente se ele tem histórico de biópsia recente, tratamento de CA de próstata, de vesícula seminal de cordão espermático, presença de sinais de disúria, sintomas irritativos urinários, uretrite, disúria, secreção ureteral, sintomas do trato urinário inferior, uso de anticoagulantes, varfarina, AS, se o paciente está localizado numa área de esquistossomose e cistos de ductos de Muller e obstrução de ductos ejaculatórios. A análise do sêmen não é feita de rotina nesses pacientes. A ressonância é a segunda linha de investigação para a hematospermia após a ultrassonografia transretal, quando essa dá resultado inconclusivo. E foi verificado que quando você faz a ressonância, eleva a taxa de biópsia sem elevar a taxa de detecção de câncer.
O tratamento visa, primeiramente, a conversar com o paciente, né? Tranquilizar ele, que geralmente as causas são benignas. Você só vai ter um quadro mais importante quando o paciente tem a faixa etária superior a 40 anos. Evitar associar a prostatite com a hematospermia, tá? Sempre essa correlação. Jovens raramente têm patologias significativas que causam. Geralmente o curso, como falei, é autolimitado, com 60% das suas resoluções espontâneas, se o paciente tem menos de 40 anos. E se tiver acima disso, você tem que fazer essa investigação minuciosa. A investigação inicial deve conter sempre pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis, urina de pulso, cultura e hemograma. Para o tratamento empírico, a gente faz uma fluoroquinolona associada a um anti-inflamatório. E em casos refratários, a gente pode utilizar a finasterida. Em relação à hematúria, o outro assunto de hoje, é um sinal comum em diversas patologias. Temos aqui uma relação das principais causas de origem glomerular e não glomerular. Né? As principais causas, as mais evidentes, são a litíase, infecções e inflamações da bexiga e, sendo a próstata, a mais comum. Quando o paciente tem mais de 50 anos, é uma provável indicação que possa ser de malignidade que deve ser investigada. Então, a definição de hematúria é a presença de sangue na urina. O normal é de até 3 hemácias por campo. Acima disso, é considerada hematúria microscópica. Pode ser confirmada essa hematúria com coletas em intervalos de 2 a 4 semanas. Né? A macroscópica, a hematúria macroscópica, quando ela tem sempre aquele sangramento aparente, com contagem de hemácia acima de 106 por ml. O grau da hematúria, se ele é franco ou não indica a gravidade da doença. Ela pode ser classificada como micro, macro, sintomática, assintomática, esporádica, contínua, intermitente, transitório persistente, quando ela se permite, continua acima de 3 meses, e recorrente, quando ela aparece incídio de intervalos de meses ou anos. As principais causas, como eu falei, em relação à hematúria glomerular, é a nefropatia por IgA, a nefropatia por membrana basal fina e síndrome de Alport, e a hematúria não glomerular são infecções do trato urinário, calculose urinária e hiperplasia prostática. A hematúria, as patologias benignas estão muito mais presentes do que os tumores quando ocorrem. Né? O CA de bexiga geralmente causa uma hematúria assintomática. Em relação à investigação de diagnóstico da hematúria, reconhecer e confirmar o achado com a anamnese, exame físico e exame de sangue, de urina, identificar se a etiologia é glomerular ou extraglomerular, identificar se a hematúria é transitória ou permanente, né? E pacientes com maior risco para doenças significativas, você tem que ficar com acompanhamento mais estreito. A presença intermitente de hemácias na urina pode ser considerada normal, ou seja, pacientes que vão fazer o exame ou faz um exercício físico vigoroso antes da coleta, tem intercurso sexual, trauma de leve intensidade, ou paciente que esteja menstruada pode ter presença de hemácia na urina que é considerada normal. Em relação à anamnese e exame físico, pacientes com infecções recentes, você tem que sempre investigar quando o paciente chega na queixa clínica no seu consultório, você tem relatos de infecções recentes, alimentos, medicamentos, né, como AS, anticoagulantes, né, história de familiar de doenças urológicas, renais ou sistêmicas. Tem que fazer o exame da genitália e da uretra, à procura de alguma anormalidade, né, e quando o paciente queixa para você, chega no lado, doutor, minha urina está escura, está acastanhada, já pode ser um indicativo de uma lesão glomerular, não, e se elas falam que a urina está mais avermelhada, geralmente a causa é urológica. Também temos a chamada falsa hematúria, em que a presença de hemoglobina, porfirina e corantes e alimentos podem falsear e podem impressionar o paciente.
Então, para esses pacientes que estejam nesse quadro de fatores de risco para a hematura, que estejam presentes e tenham associado a esses fatores de risco, deve ter uma avaliação completa. Tabagismo, idade acima de 40 anos, presença anterior de hematura macroscópica, exposição ocupacional a agentes químicos e corantes, uso abusivo de anti-inflamatórios, sintomas irritativos, irradiação pélvica, antecedente de infecção de trato urinário e uso antecedente de ciclofosfamida. A importância clínica em relação à importância clínica da hematura. 4% delas e 21% 4% das hematuras microscópicas e 20% das macrohematúrias, ou seja, da hematúria relevante, evidente, elas têm significância clínica, tá? Tem alguma patologia de base de importância. 10% estão associados à patologia do rim e do ureter. Pacientes abaixo de 50 anos, o diagnóstico de tumores urológicos em paciente com presença de hematura é muito raro. E acima de 50 anos, chega até 8% dos casos. Sobre os exames laboratoriais para o rastreio da hematura, geralmente inicia-se o rastreio com a urina do tipo 1 e fica utilizando-se o jato médio da primeira urina da manhã, né? Ele vai mostrar que é positivo para a hematura e aí você vai direcionar agora para o sedimento urinário. No sedimento urinário, você avalia o grau da hematura e a morfologia dos eritrócitos, né? Em que você vai poder ver como eles se apresentam. Acantócitos é quando você tem os eritrócitos em forma de anel com uma ou mais protusões, que sugere o início de uma patologia glomerular, né? E quando você tem uma concentração desses eritrócitos com características dismórficas, ou seja, mais de 80% desses é de origem glomerular. E os isomórficas, quando tem essa alteração, mais de 80% também geralmente de origem urológica. A presença de cilindros hemáticos é pacto gnomônico de origem glomerular. Eu vou colocar uma foto aqui, mas acabei colocando, para poder ver essa diferença entre eles, isomórficos, isomórficos e cilindros. A presença de coágulos e agregados eritrocitáticos microscópicos sugere lesão do trato urinário. A piúria e a bacteriúria, a gente tem que fazer, paciente questão de piúria e bacteriúria, a gente tem que fazer uma urocultura com antibiograma para descartar a presença de patógenos no trato urinário. Se a piúria com cultura negativa, a gente tem que fazer uma forte suspeição para tuberculose do trato urinário ou nefrite intersticial. Em relação aos exames de imagem para a investigação do quadro de hematura, a citologia urinária, ela não é indicada para paciente para teste de rastreio pela sua baixa sensibilidade. Os mais indicados para suspeitas de tumores ureteriais quando associados à cistoscopia. Ou seja, ele tem uma baixa sensibilidade, ele só é melhor quando você associa com a cistoscopia para você ter uma melhor sensibilidade. A baixa sensibilidade para tumores ureteriais bem diferenciados e do trato superior. Em relação aos marcadores tumorais urinários, o NMPD22 e o BTDA não são indicados como exame de rotina. O teste positivo do NP22 na urina associado à citoscopia, a citologia, aumenta a detecção de tumor vesical em até 90% dos casos, sendo que esse sugere-se em estudos que ele é mais sensível que só a citologia urinária isoladamente utilizada. Em relação aos exames de imagem, a tomografia é o exame padrão ouro, tá? A ressonância tem uma sensibilidade, especificidade semelhante para a detecção de tumores, porém, ele tem um alto custo e tem menor sensibilidade para a litíase. Tem um problema em relação da ressonância o uso de contraste, que pode gerar uma insuficiência renal, e gerando uma doença consequente do uso do contraste, chamado fibrose sistêmica nefrogênica.
né? E a ultrassonografia é geralmente usado, é o exame utilizado inicialmente por ser de baixo custo, não invasivo, não radioativo. Ele é limitado para pequenas lesões renais do sistema coletor ou pequenas lesões da bexiga, tá? A acessibilidade menor do que a uretrocistografia para tumores de bexiga, indicado para crianças alérgicos e pacientes que possuem insuficiência renal. É um exame que é examinador dependente e tem baixa acessibilidade para cálculos. A uretrocistografia é o melhor exame diagnóstico para tumores vesicais, permite biopsiar, tem que preceder um exame de imagem para permitir a pielografia ou ureterorrenoscopia, né? Em relação à biópsia, não utilizado como diagnóstico de rotina para o diagnóstico de hematúria, ele é mais utilizado para casos de glomerulopatias, né? Ou então quando você tem uma piora da função renal que você não consegue investigar a causa e está associada à hematúria. O segmento não há consenso sobre a realização de novos exames de imagem e citoscopia em pacientes assintomáticos. Recomenda-se a reavaliação completa se houver aumento significativo da hematúria, ou seja, aumento de mais de 50 células por campo, episódios de macrohematúria ou surgimento de sintomas irritativos na ausência de infecção, e recomenda-se o acompanhamento regular dos indivíduos com hematúria persistente por até 3 anos, se não ocorrerem intercorrências. No caso de microhematúria sintomática, transitória, sem fatores de riscos, novos exames de urina podem ser solicitados após 1 ano. Quando há hematúria associada à infecção urinária, você tem que sempre pedir, após o tratamento, você tem que pedir um novo exame de urina após 6 semanas do tratamento instituído. E quando você tem um paciente que apresenta uma hematúria persistente, indica-se a reavaliação completa dele. Esse é um quadro, mais ou menos, um quadro que explica toda a propedêutica e a conduta frente a um caso de hematúria microscópica. Tá? Ele é bem completo, a gente consegue ver aqui que ele direciona o paciente, se caso de microhematúria, se tem a presença de dismorfismo eritrocitário, se tem cilindros, o que tem que fazer, se vai fazer urina, se vai investigar o histórico clínico do paciente e quais exames pedir e qual seria o exame de imagem mais especificado para cada caso. A bibliografia é isso aí.